Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, Pedro, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Getsêmani, Jesus ele gosta de um lugar para orar. É o Getsêmani, é o Jardim das Oliveiras, é uma montanha. Ele gosta de um lugar separado para orar. Ele gosta de se retirar para orar. Parece que era uma prática habitual de Jesus. Porque nesses lugares retirados, ele tinha um pouquinho mais de tranquilidade. Não tinha multidão. Quando ele subia o monte, a multidão não subia atrás. Então ali ele poderia se derramar a Deus com muita tranquilidade, e ele poderia orar com muita simplicidade e transparência diante de Deus. E olha que coisa interessante. Quando Jesus ele vai a um lugar chamado Getsêmani, ele chama Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os 3 líderes da igreja no Novo Testamento. Quando Jesus morre, Pedro, Tiago e João são aqueles que vão administrar a igreja. Esses 3 aqui são os 3 de, entre aspas, os de mais confiança de Jesus. São os mais próximos. Então Jesus escolhe os 3 e fala assim: olha, vamos ali comigo? Vamos ali comigo? E aí quando eles chegam em um determinado lugar do Getsêmani, Jesus fala assim: sentem aqui. Fiquem aqui. Eu vou ali orar. E aí então Jesus, ele ora pela primeira vez lá no Getsêmani, antes de ser preso. Mas não é uma oração comum, não é uma oração normal, não é uma oração que ele se prostra diante de Deus e agradece ali pelos momentos que ele viveu, e agradece pelos amigos,
e ora por um enfermo e lembra dos parentes que estão doentes. Não, essa oração é uma oração diferente. Porque a palavra de Deus, ele diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João, e nesse momento Jesus ele começa a ficar triste e angustiado. E Mateus nos conta que a alma dele está profundamente triste. E o Espírito Santo iluminando, inspirando Mateus, Mateus escreve o seguinte: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é uma oração habitual, não é uma oração normal, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que ele estava indo para o Calvário. Jesus sabia que ele estava indo para a cruz. Jesus sabia que logo o traidor viria. Jesus sabia tudo o que aconteceria. Então Jesus ele exclama: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aqui nós paramos um pouquinho. Aqui merece a nossa atenção. Porque muitas vezes, quando nós estamos no Getsemane, nós queremos ver o poder do Espírito Santo descer. Quando nós estamos no Getsemane, quando a gente está num lugar retirado, quando a gente está num monte, quando a gente está num lugar para buscar a presença de Deus, como que a gente se planeja? Nós vamos lá para ver o poder do Espírito Santo. Nós vamos lá porque a gente quer sentir a presença dele. Nós vamos lá porque lá nós vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Mas não são esses os planos de Jesus. Jesus, quando ele chega lá, ele está profundamente triste. Ele está angustiado, diaconisa. Ele está agoniado. É como se ele não tivesse outra saída a não ser se prostrar diante de Deus e falar assim: olha, meu Pai, meu Pai, meu Pai. E quando Jesus fala assim: olha, meu Pai, sabendo que ele era Deus, que ele era o próprio Deus, mas mesmo assim ele se submete dizendo assim: meu Pai. É como se Jesus estivesse falando assim: Pai, a única saída que eu tenho é o Senhor, me ajuda, me socorre. E olha que coisa interessante, irmãos, meu Pai. E quantas vezes ele ora aqui no Getsemane? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes ele ora no Getsemane e o Pai não responde. O Pai não responde. E nenhum dos clamores de Jesus o Pai responde. E aí quando a gente chega lá na crucificação, ele olha para os céus e fala: ah, Deus meu, por que me abandonastes? No momento que eu mais preciso de ti, o Senhor não me responde. Era Jesus falando com o Pai, mediante aos clamores dele no capítulo 26. Senhor, eu estou te gritando. Pai, eu estou te chamando. Pai, eu estou te clamando. Mas o Senhor não me responde. Talvez, irmãos, talvez nós tenhamos ido para o Getsemane no propósito não errado, porque buscar o poder de Deus é lícito e nós temos que buscar o poder de Deus. Mas às vezes a gente precisa subir o Getsemane só para dizer: meu Pai.
com um coração limpo, com um coração tranquilo, dizer a Deus prostrado lá no Getsemane: meu Pai, socorro, meu Pai, eu preciso de Ti, Senhor. E olha que coisa interessante, quando Jesus fala assim: olha, meu Pai, e Ele desenrola a oração, talvez Jesus tenha pensado: já que o Pai não me respondeu, eu vou lá conversar com os meus amigos, Pedro, Tiago e João. Talvez quando Jesus voltou para conversar com esses meninos, Jesus que queria encontrar eles se derramando diante do Pai também. Senhor, abençoa o Jesus, abençoa o nosso amigo, abençoa o nosso professor. Talvez seria essa a vontade de Jesus, talvez seria esse o desejo de encontrar Pedro, Tiago e João orando, se derramando diante da presença do Pai. Mas quando Jesus encontra com eles, eles estão dormindo. E aí talvez Jesus tenha falado para eles: ei, na hora que eu mais preciso de vocês, vocês estão dormindo. O Pai não me responde, vocês estão dormindo. Já que Deus não fala nada, já que vocês estão dormindo, então eu vou buscar no Pai de novo. E vai Jesus e ora de novo: meu Pai. Quando ele desenrola a oração, ele volta nos discípulos, os discípulos estão dormindo novamente. Fiquem aí então, eu vou falar com meu Pai de novo. E aí Mateus nos diz que Jesus ele ora e ele repete as mesmas palavras. Então ele diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe, irmãos, nesse momento da vida de Jesus, ele estava precisando de uma companhia, de um amigo. Ele só estava querendo ouvir a voz de Deus e queria ter amigos próximos. Talvez ele só quisesse sentir um abraço de Pedro. Talvez ele só queria ouvir a voz de João clamando a Deus por ele. Talvez ele quisesse ouvir Tiago falando: Jesus, nós estamos aqui, nós estamos acordados, nós estamos contigo. Irmãos, tem muita gente que está no Getsemane e que conta com a sua oração e que conta com a minha oração, mas infelizmente às vezes nós estamos dormindo. Tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está agoniada, tem muita gente que está angustiada, esperando um abraço seu, esperando ouvir a sua voz, esperando ver o sorriso na sua face, mas nós estamos dormindo. Talvez, irmãos, esteja na hora de nós acordarmos. Talvez esteja na hora da gente não se levantar, mas talvez esteja na hora da gente se prostrar e com o rosto em terra dizer: meu Pai, meu Pai. Eu convido você a acordar. E eu sei que aqui tem muita gente acordada. Eu sei que aqui tem muita gente que ora, tem muita gente que busca. E se você ora, se você busca, continue fazendo isso. Continue acordado. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continue orando. Continue buscando a Deus. Continue pedindo a Deus. Continue rogando a Deus.
Continue buscando a presença do Pai. Meu Pai. Quando você for orar, comece a sua oração dizendo: meu Pai. Meu Deus. Meu Senhor. Segundo, não canse de orar. Não canse de pedir. Quantas vezes Jesus voltou? 3 vezes e repetiu a mesma oração. Não canse de buscar o Pai em oração. E Jesus não orou aqui como Daniel, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, ele orava, não. Aqui é em pouco tempo, Talvez em 1 hora, 1h30, 2 horas talvez. Jesus ele ora 3 vezes dizendo: meu Pai. Então não cesse de orar, não pare de orar. Se você se comprometeu em oração por alguém, não canse de pedir ao Pai para que Ele possa realizar o milagre, para que Ele possa realizar a cura, até que de fato seja feita a vontade de Deus. Não cesse de orar, continue buscando a Deus, continue buscando ao Senhor, continue adorando ao Senhor em oração, continue buscando a presença dEle, porque a vontade dEle vai ser feita. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Criador. Primeiro, reconheça Deus como Pai. Segundo, não canse de pedir a presença do Senhor, não canse de ir diante da presença do Senhor e repetir as suas orações. E terceiro, quando você cansar, peça ajuda. Quando você cansar, peça ajuda. Não é à toa que Jesus olha para Pedro, Tiago e João e fala assim: vamos ali comigo. Vamos ali comigo orar. Sabe o que isso demonstra? Humildade. Sabe o que isso demonstra? Confiança. Sabe o que isso demonstra? Singeleza de coração. Quando você estiver no Getsemane, não tenha medo de pedir ajuda. Isso faz você ser grande. Isso faz você ser humilde. E Deus se agrada dos humildes. Deus honra os humildes. Então, no nome de Jesus, busque ao Pai. Reconheça Ele como Pai. Não canse de orar diante da presença do Senhor. Não canse. Em nome de Jesus. E quando você cansar, peça ajuda. 3. Pai, oração e ajuda. Ele está diante de você. Ele está diante da sua vida. Ele é o Deus que talvez no momento Ele não te responda. Talvez no momento Ele não te responda. Mas esse Deus aqui que não respondeu Jesus nesse momento, já tinha falado com ele muitas vezes. Olha, vocês estão vendo esse menino aí? Vocês estão vendo esse homem aí? Ele é o meu filho, a quem eu me agrado. Jesus era pleno, cheio do poder do Espírito Santo. O Pai estava com ele. O Pai não responder nesse momento não significa que o Pai o abandonou. Apesar de Jesus ter se sentido abandonado, e ele exclama isso na cruz, o Pai naquele momento só não podia respondê-lo porque Jesus tinha uma missão para cumprir: nos perdoar de todos os nossos pecados. Então Jesus vai para a cruz
Jesus vai para a cruz. Quando Jesus ressuscita, para onde ele vai? Para os braços do Pai. Vai se acendendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E os discípulos aqui embaixo olhando. De repente, 2 anjos aparecem e falam para eles: mas o que vocês estão olhando? É provável que os discípulos tenham respondido: olha, nós estamos olhando Jesus subir. E aí os anjos respondem aos discípulos: olha, vocês podem ter certeza que esse que está subindo é o mesmo que um dia vocês verão descer novamente. E aí Jesus então entra nos céus. Aleluia. E hoje ele está à direita do Pai. O Pai pode não te responder no Getsêmani por um momento, mas tenha certeza que ele vai te receber no reino dos céus. Ainda que ele não nos responda aqui, um dia a palavra nos diz que nós o veremos face a face. Então reconheça ele como Pai. Não canse de orar. E quando você se cansar, peça ajuda no nome de Jesus.